Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Nós aqui da casa ficamos com o coração transbordando alegria pela participação de cada um dos senhores e das senhoras que saíram de seus lares, vieram até nós em busca do que é muito importante em prol da humanidade, que é o conhecimento. O conhecimento dessa doutrina consoladora, essa doutrina que segue as orientações do Mestre Jesus. E gostamos sempre de lembrar que cada cantinho desse salão foi preparado muito antes de nós aqui chegarmos pela espiritualidade maior para nos bem receber. Por isso ficamos assim mais tranquilos, mais receptivos às informações que nos serão passadas. E também é interessante sempre lembrar que a espiritualidade maior já se encontra nesse salão, auxiliando a cada um dos senhores e das senhoras individualmente. Eles têm ferramentas capazes de identificar a necessidade de cada um, auxiliando naquilo que for permitido por Deus Pai. Sendo assim, nós convidamos todos a fecharem os seus olhos para fazermos uma breve prece inicial a Deus Pai, o Criador de todas as coisas do universo, sejam materiais ou imateriais. Vamos fechar os olhos, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Deus Pai, Senhor da vida, agradecemos pela bendita oportunidade de estarmos aqui para o aprendizado da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Que possamos ouvir as orientações da espiritualidade maior, possamos refletir sobre aquilo que será dito e colocar em prática, que é o principal, no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, nos fortifique, nos dê saúde e paz. Assim seja, graças a Deus. O tema dessa reunião será a duração das penas futuras no Livro dos Espíritos, nas questões 1003 a 1009. Vamos receber com muito carinho, com muito amor, envolvendo em luz, para que seja muito bem sucedido o palestrante de hoje, que é o Eduardo Nunes. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Que a paz do nosso Mestre esteja conosco, nos envolva nesta manhã, que tenhamos as melhores inspirações, os melhores desejos, as melhores ideias, para podermos assimilar esses conhecimentos e levar para a nossa vida. E o tema de hoje, duração das penas futuras, ele nos remete à origem desse pensamento com relação ao que acontece conosco, o que acontece com a alma das pessoas, com a nossa alma, depois do momento em que nós desencarnamos. Acredito que todos nós, em algum momento, já passamos por alguém na nossa vida que disse para que a gente tomasse cuidado com as nossas atitudes, porque se não seguíssemos isso ou aquilo, ou essa regra, ou se fizéssemos alguma coisa, ou deixássemos de fazer outra coisa, nós seríamos castigados. Ou haveria uma punição para cada coisa que nós deixássemos de fazer, e isso aconteceria no momento da nossa morte. No momento da nossa morte, nós sofreríamos um julgamento. E nesse julgamento, num grande tribunal divino, seria decidido nesse instante a nossa destinação. E essa destinação não seria muito fácil, porque ou eu cumpri à risca tudo aquilo que teria sido me recomendado, ou a minha destinação seria um sofrimento. E o sofrimento, nesse contexto, nos era apresentado como um sofrimento eterno. Eterno, gente, eterno é muito tempo. Eterno é para sempre.
Eterno é uma punição que não termina. E o que não seria muito razoável se eu estou falando de uma divindade, aquele criador de todas as coisas, que criou todas as possibilidades, todas as pessoas, toda a natureza, todo o universo, determinar uma pena de sofrimento para alguns anos de existência, aonde equivocadamente essa pessoa não cumpriu uma lei que estaria escrito num livro, ou porque algum profeta disse que isso ou aquilo não poderia ser feito, ou seja, por uma falta ou por faltas pontuais, eu estaria sendo penalizado por toda a eternidade. Vejam, nos parece, do ponto de vista de justiça, algo muito desproporcional. Algo que sempre intrigou a mente de todos aqueles que ouviram. Porque, claro, muitas vezes era dito por uma autoridade, por alguém que estudou um livro que era referência espiritual do mundo, como a Bíblia, por exemplo, e chegou a essa conclusão de que essa é a finalidade da justiça divina, ou decretar o céu ou decretar o inferno com punições atrozes para aqueles que não cumpriram essa determinada regra. A princípio parece muito desproporcional. Isso sempre intrigou aqueles que pensavam sobre isso e recebiam essa informação. Mas, no momento em que as manifestações mediúnicas começaram a ocorrer, no momento em que o Espiritismo estava ali no seu berço de criação, começando a ser formado, como uma terceira revelação, depois de Moisés, depois de Jesus, essa questão veio à tona. Porque outras informações vieram novas sobre quem nós somos, de onde nós viemos e qual a nossa verdadeira destinação. E vejam que não foi nada inventado, porque Jesus dizia isso e nos dava a dica. Eu vou relembrar aqui uma passagem em que Jesus usou de uma analogia, não chegou a ser uma parábola naquele momento, mas ele estava usando uma analogia porque os seus discípulos e os seus seguidores começaram a questioná-los sobre o seguinte tema: mas, mestre, o senhor está aqui fazendo as pregações, dizendo o caminho para Deus, falando de coisas do céu, do reino de Deus, mas nem todos, mestre, nem todos estão ouvindo. Aliás, a grande maioria continua vivendo as suas vidas sob as outras leis, ou sob leis nenhuma. E isso nos preocupa, porque o que será da vida deles? O que irá acontecer com eles se não estão ouvindo a sua mensagem? Então Jesus se senta no canto, chama os seus discípulos e faz uma analogia. Ele fala assim: pense num pastor que tem 100 ovelhas, mas uma delas se perde. Esse pastor vai deixar as 99 no monte para poder buscar aquela ovelha que se perdeu. E a alegria que ele vai ter de poder recuperar aquela ovelha perdida. Porque as 99 estavam lá seguras, mas essa ovelha que se perdeu, ela estava sozinha, ela estava perdida. E a alegria que ele vai sentir não é por ter 99, mas por ter recuperado a ovelha que se perdeu. E assim é Deus, nosso Pai. Nenhuma ovelha se perderá.
Em nenhum momento Jesus disse que aqueles que estavam perdidos estavam condenados ao inferno. Ele não disse isso. Olha a mensagem. Nós vamos buscar aqueles que estiverem perdidos, aqueles que estiverem em sofrimento, em erro, em equívoco, diante deste caminho em busca do reino de Deus. Se hoje nós estamos diante e vivenciando situações de pessoas que nós amamos, que elas estão equivocadamente seguindo por um caminho ou por outro, não nos deixemos atormentar por essas ideias de que eles estarão perdidos para sempre. Eles vão se encontrar. Jesus se encarregará de criar um caminho para que a sua mensagem possa chegar até ele em algum momento. Como que é dada essa certeza, essa convicção diante do conhecimento da criação, do desenvolvimento e da destinação das almas, quando nos foi revelada a doutrina espírita? Os espíritos disseram para nós que o espírito, ele é criado na sua maior simplicidade e com total desconhecimento. O que significa isso? Que o espírito, quando ele é criado, nas suas primeiras reencarnações, ele não tem conhecimento de todas as coisas. Ele tem registrado nele o caminho que vai levá-lo para a sua destinação. É isso que está registrado numa alma que foi criada pela divindade. Mas ele não conhece o caminho. Ele não conhece o quanto que cada escolha que ele vai passar a fazer a partir do momento que ele tem esse poder de fazer as suas escolhas e ele se apercebe disso, qual vai ser o caminho ou as consequências dos seus atos. E não é assim na nossa vida? Quando nós somos jovens, muitas vezes tomamos atitudes como se nada fosse nos acontecer. Nos colocamos em risco, nos separamos de pessoas que nos querem bem, nos aproximamos de pessoas de conduta um tanto quanto duvidosas, mas achamos aquilo máximo, divertido, abusamos de substâncias, abusamos da alimentação como se o nosso corpo fosse eterno e nunca fosse sofrer um problema devido ao abuso que nós temos. E assim nós vamos tomando as nossas decisões por uma questão divina, o nosso livre-arbítrio. Nós decidimos, nós aceitamos aquilo para a nossa vida naquele momento. Por quê? Porque não conhecíamos. Não sabíamos qual seria a consequência. Alguém até pode ter dito, nossos pais, nossos avós, mas a gente fala, sabe de nada, né? Já está muito idoso, né? Já tem muito medo. Não é assim, não. E aí tomamos as nossas decisões. As nossas decisões têm necessariamente consequências. Tudo aquilo que nós fazemos tem consequências, independente de nós sabermos o que vai acontecer ou não. Mas são exatamente as consequências dos nossos atos que nos mostram que nós estamos indo no caminho certo ou no caminho errado, no caminho bom ou no caminho ruim, no caminho produtivo ou no caminho da estagnação. E é exatamente essa consequência dos nossos atos, ou que nós vamos ver em forma de sofrimento, que vai dizer para nós se nós devemos mudar ou não, ou continuar. Portanto, estejamos atentos ao como está a nossa vida hoje. Eu estou satisfeito com ela? Eu estou feliz com as consequências que se deram na minha vida?
com o que eu estou vendo? Se a resposta for sim, estamos no caminho certo. Pode ser que a resposta seja sim para algumas coisas e nem tanto para outras. Então vamos estudar e pensar o que pode ser feito aqui. Ou pode ser que eu não esteja feliz com nada e eu precise mudar totalmente de rumo. Aceitar novos valores, colocar novas atitudes na minha vida, mudar as amizades, mudar o convívio, mudar as coisas que estão atrapalhando. Por quê? Porque haverá consequências. Tudo isso que eu estou fazendo haverá consequências. E quando acontece que o espírito erra, que o espírito se equivoca nas suas decisões, qual é o procedimento, qual é o direcionamento que o espírito tem? Analisando as informações dos espíritos após o desencarne, numa obra muito completa e muito intensa de informações, O Céu e o Inferno, num dos capítulos, as ponderações que Kardec faz após analisar várias e várias manifestações de espíritos que desencarnaram e estão relatando a sua situação após a morte, ele vai dizer que o processo do espírito, quando ele sente que está equivocado, é o seguinte: ele percebe que existe uma lei, não uma lei no sentido como as nossas, que está lá escrito o que pode, o que não pode, e qual é a punição para cada descumprimento. Não é esse tipo de lei, mas é uma lei que rege o universo, como, por exemplo, a lei da gravidade. Se eu pegar o livro aqui, levantar o livro e soltar, o que vai acontecer? Vai cair. Independente de onde eu esteja, independente da minha classe social, independente da cor da minha pele, essa lei está para todos. Se eu tiver peso e massa, vou cair. Vou ser atraído por essa lei de gravidade que o nosso planeta está sujeito. E assim também são as leis divinas. Elas existem e sempre existiram e sempre existirão e coordenam a nossa vida. Se eu achar que eu vou sair dessa janela só porque eu hoje fiz a palestra e vou sair voando, não vou. Vou cair. Não tem nada que eu faça que vai me tirar dessa lei. Nada me coloca em posição privilegiada. E nenhum de nós também, perante a lei divina, está em posição privilegiada. A não ser o que nos resta é segui-la, tentar interpretá-la. E como que ela se mostra? Cada vez que eu sinto um sofrimento, é uma ação da lei divina. Não como uma questão de punição, mas uma questão de que eu estou me desviando. E ele está me mostrando, olha, esse caminho não é legal, esse caminho precisa ser corrigido. Dentro desse aspecto, você está infringindo essa lei. E aí nos é dado a possibilidade, no momento em que eu entendo isso, o espírito vai passar por 3 estágios, talvez rápidos, talvez demorados, cada um depende conforme a sua disponibilidade, que será o arrependimento. O arrependimento é o momento em que eu me dei conta de que tem alguma coisa estranha acontecendo, de que o que eu fiz não foi tão legal, então eu me arrependo. Um arrependimento sincero, um arrependimento verdadeiro, não aquele arrependimento só para agradar, porque diante das leis divinas não existe manipulação. Tem que ser sincero. Eu entendi, eu percebi. E agora eu vou passar por um processo que se chama expiação, que não é castigo. É eu vivenciar a situação, mas agora dentro dela, talvez no polo oposto, ou talvez numa situação diferente, para que eu possa enxergar o outro ângulo da justiça divina, de como que essa consequência afeta
as nossas vidas e às vezes por algum tempo. Até quando? Até quando seja necessário o meu aprendizado. E quando eu entendo, eu me arrependo e expio a situação, eu parto então para a reparação. Esses são os 3 estágios que o Espírito tem para vencer as suas imperfeições, que trouxeram como consequência o sofrimento. Não vai haver outro caminho, não existe atalhos, não tem como pular etapa. O processo de evolução dos espíritos é esse. É tentativa e erro, acertos e erros. E nós vamos vendo qual é o melhor caminho, nós vamos percebendo, porque não temos em nós a perfeição, mas nós vamos atingir esse estado de perfeição. Qual o melhor direcionamento? Qual o melhor caminho para que eu possa errar menos? Primeiro, buscar conhecer quais são essas leis que regem o universo. E os Espíritos nos ajudaram na parte 3ª do Livro dos Espíritos, fazendo uma categorização, vamos dizer assim, de algumas leis que regem esse universo, que eles puderam nos passar, e que Kardec que deu ali a lei de sociedade, a lei de justiça, amor e caridade. Ele foi desenvolvendo esse assunto de uma forma mais pedagógica, mais didática, mas que nós só vamos sentir na medida que nós formos estudando e aplicando na nossa vida. Aí que nós vamos entender a diferença. Essa é uma possibilidade de errar menos. Se eu fizer isso junto com o estudo e o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, então eu potencializo a minha proteção, a minha vacina contra os equívocos. Porque Jesus vai trazer para nós o que é o cerne, né, o centro das lições morais, que é o nosso relacionamento com o próximo. O perdão, a caridade, o amor, a fraternidade, o poder que o Espírito tem sobre a matéria para vencer as suas tentações, os seus desafios. E esse processo, ele é ininterrupto, ele não para, ele não cessa. E enquanto o Espírito está dedicado a isso, ele está evoluindo espiritualmente. É o que André Luiz vai chamar, em suas obras, de reforma íntima. Quando o espírito se dá conta de que tudo aquilo que ele fez e chegou até hoje não foi aquilo que ele esperava. E então ele começa a reformar as suas atitudes, a modificar suas atitudes e começa a agir diferente, para que aí ele possa construir um futuro melhor. Mas vejamos, onde estaria a justiça divina, então, se fizesse um ponto final no momento do nosso desencarne e dissesse, olha, agora acabou, você não tem mais chance, você errou e você vai para o sofrimento eterno. Onde estaria a lógica dessa mensagem de Jesus? Onde estaria a lógica da bondade divina? Nós vemos pessoas que passam uma vida inteira cometendo equívocos, não porque eles querem cometer equívocos, mas porque acreditam que estão certos. Ninguém faz nada que não acredita que esteja certo, por mais absurdo que pareça. Estamos equivocados numa posição que lá na frente eu vou entender a consequência do que eu estou fazendo. Como hoje nós entendemos tantas consequências do que fizemos, esses espíritos também entenderão. E nesse momento eles estarão na espiritualidade também vivenciando as consequências de suas atitudes aqui. E como que será as penas nesse momento na espiritualidade do espírito desencarnado? Um sofrimento
um sofrimento moral, que pode parecer eterno para ele se ele tiver na espiritualidade totalmente sem noção do tempo em que ele está em erro. O espírito desencarnado, como ele não tem o corpo material, ele perde muito essa noção do tempo. Ele pode ficar meses, anos, décadas dentro de um único pensamento fixo, da qual ele não consegue se desprender. Por isso, a atuação dos grupos mediúnicos, a atuação dos mentores espirituais para auxiliar esses espíritos que precisam sair dessa sintonia para poder seguir a sua existência. Parece para eles uma eternidade, mas haverá o momento do despertamento e haverá o processo do seu arrependimento, da sua expiação e da sua reparação. Todos nós estamos destinados. Todos nós vamos buscar este momento. Portanto, não tenhamos o receio de acreditar no espírito humano hoje. Nas pessoas que nós estamos vendo, ou que se equivocaram com nós, ou que nos equivocamos com relação ao julgamento que fizemos deles, porque dia chegará em que o despertamento acontecerá. Já vi muito acontecer e continuarei vendo para sempre, porque todos os espíritos estão neste momento. Por isso o processo reencarnatório, para nós espíritas, é tão claro. Onde está a dúvida? Se o espírito precisa de mais tempo, precisa de mais experiências, precisa de mais oportunidades, por que não mais existências? Em uma única existência, alguns espíritos às vezes desencarnam na infância, outros numa idade muito jovem. Onde estaria a justiça divina se não houvesse esse processo? E aqueles que desencarnaram justamente pelos equívocos que cometeram, pelos crimes, o que será da alma deles? Se Deus é bom e justo e dará a eles oportunidades de, inclusive, reparar o dano que causaram a essa sociedade. Muitas vezes nós pensamos que a reparação precisa ser exatamente para aquela pessoa a quem nós fizemos mal. Não necessariamente. A justiça divina se encarrega de fazer a justiça para aquele que foi injustamente condenado ou afetado por uma atitude nossa. Mas quando nós estivermos no nosso processo de reparação, nós vamos reparar com outras pessoas. E está tudo certo. Esse processo vai acontecer. Paulo mesmo, grande apóstolo de Jesus, dizia sempre: se eu vou continuar semeando, porque às vezes a árvore que vai nascer dessa minha semente, não sou eu que vou aproveitar a sombra, mas quem vier depois de mim. Essa nossa instituição, ela cuida de crianças com deficiência mental e física associada. Mas quem começou a obra, muitos deles nem conseguiram ver esse fruto. Mas hoje, 76 anos depois, nós estamos vendo quantas e quantas crianças e famílias foram beneficiadas pelo que eles plantaram lá. E é assim que a vida funciona. Nós vamos semeando o bem ininterruptamente. Nós não vamos parar de semear. Ai, mas não adianta, ele não ouve. Ouve. Às vezes o que ele ouve hoje, o que foi semeado aqui, vai despertar lá na frente no que uma outra pessoa disse. O pai e a mãe disseram milhares de vezes, e o filho chega em casa e fala assim: olha, minha namorada disse uma coisa, né? Aí você fala assim: nossa, que novidade, né? Já falei tanto isso. Mas foi semeado, por isso que lá ele entendeu. E assim são os espíritos. A duração das penas, a duração do sofrimento da alma, é o tempo necessário para ele despertar para a necessidade de reparação, para a necessidade de arrependimento,
para a necessidade de renovação. E isso, meus amigos, minhas amigas, é uma promessa de Jesus. Quando Jesus estava ali diante dos seus apóstolos, que seriam seus apóstolos posteriormente, dos seus discípulos, na mesa em que estava ocorrendo ali o que hoje nós conhecemos como a última ceia, né? A ceia de Jesus com seus discípulos, ele já sabia o que iria acontecer. Os discípulos sentiam, mas não sabiam. E então, eles começaram a ficar preocupados com o que seria deles depois da partida de Jesus. E Jesus simplesmente disse: é necessário que eu vá. Não se turbe o vosso coração com essa preocupação. Há muitas moradas na casa de meu Pai, e para onde eu vou, eu estou indo para vos preparar o lugar. E no momento oportuno, todos vós estarão junto de mim. É uma promessa. Todos nós chegaremos o momento em que teremos condição de estar face a face com o Mestre. E eu até imagino esse momento, ele olhando para nós e dizendo: não falei? Você acreditou? Você lutou? Você mudou? E hoje estamos aqui. Muita paz. E após uma palestra tão enriquecedora, não é? Tanto conhecimento, meus agradecimentos a todos. Contamos com a presença de cada um dos senhores e das senhoras na próxima reunião, na próxima semana, onde teremos temas tão maravilhosos como foi o tema de hoje. Vão com Deus, Jesus no coração, muita paz, muita esperança, tudo de bom para todo mundo aqui, tá bom? E aguarde as orientações dos nossos colaboradores para quem for receber os passes.